Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Conectadas. Eu sou Selma Neves, sou o host dessa primeira temporada do Pod Conectadas e o tema de hoje está muito especial, é o nosso último episódio e o tema é muito interessante. Eu vou estar falando sobre pilares fundamentais para todos que estão nos assistindo, mulheres, empreendedores, empreendedoras, empresários, que o tema é conecta com propósito, marketing, estilo, imagem e ação. Como que a gente trabalha a conexão? Falar sobre confiança. A confiança, a gente sabe que a gente precisa construir o relacionamento, até uma decisão de compra, né? Ela precisa ser construída e a confiança é algo silencioso e poderoso. A gente constrói nas pequenas atitudes, que é como a gente fala, como a gente se comunica, como a gente se mostra, como a gente se relaciona. E eu tenho dito muito que antigamente a gente achava que a confiança era mais rápida quando a gente está no presencial. E hoje a gente vê aqui no digital que o digital é muito forte, as pessoas já têm esse olhar. Se você é verdadeira, como é que você fala, com quem você fala, vai lá olhar o seu perfil. Então, nós vamos estar conversando sobre isso com uma estrategista de marketing, uma empresária que é proprietária desse lugar que a gente está, que é Impulso, que é a Carla Bove, a Maíra Januzzi, a Priscila Almeida, que é diretora Mary Kay. Ela lidera aí um time gigante que vai falar sobre altos cuidados, sobre a imagem. Então, meninas, eu vou pedir para vocês se apresentarem, estarem junto comigo nessa roda, nesse bate-papo. Podemos começar com você, Carla? Vamos lá. É muito gostoso estar aqui com vocês e a gente fica só nos bastidores e agora está aqui, estou representando a Impulse, sou cofundadora da Impulse junto com o Rodrigo e a gente está trilhando aí o caminho do audiovisual e também é um prazer receber vocês aqui. Eu sou a Maíra Januzzi, sou fundadora da MJZ Marketing Digital. É uma agência de marketing digital que quer que a gente preza por um conteúdo bastante personalizado e que entende o que o nosso cliente precisa. A gente mergulha a fundo para entender e criar conexão com o cliente para que ele venda bastante e que suas redes sejam cada vez mais especiais e interessantes. Eu sou Priscila Almeida, sou mãe, né? Sou esposa e aqui hoje eu estou como diretora sênior da Mary Kay Brasil e a minha principal função é gestora, né? Sou gestora de pessoas. A minha missão é resgatar essas mulheres que hoje são mães, que podem empreender, mulheres que já estão no corporativo, estão frustradas e podem fazer uma migração aí de carreira. Então, assim como eu fui resgatada pela Mary Kay, hoje é a minha missão. Perfeito. E eu queria saber de vocês o seguinte: como é que a gente atrela essas palavras? É impactante, né? Falar de confiança, falar de imagem, falar de comunicação, falar de transformar ideias em vídeos. Como que vocês trabalham com essas vertentes? Sim. Ó, aqui na Impulse, bom, eu estou aqui na trajetória com o Rodrigo um pouco mais de um ano, né? E eu tenho aprendido muito com ele, assim, né? Estou trazendo o meu conhecimento de corporativo até e dele de produção. E eu aprendi muito que o que vale muito a pena, assim, para produção mesmo é você ser autêntico, né? Ser você mesmo. Verdadeiro, né? Isso daí leva a confiança para quem está vendo. Então, faz diferença no vídeo, né? Causa o impacto e o principal é trazer a conexão, né? Então, a gente sempre preza nisso. Pensa de forma estratégica no vídeo, mas para levar a sua autenticidade, né? E mostrar o seu diferencial. É um dos pilares nossos, assim, para fazer, tá começando a produção. É isso.
Eu costumo falar que, assim, nós, enquanto empresárias, nós temos... Bom, pelo menos eu que tenho um time comigo, nós precisamos de construir ali dois tipos de confiança. A autoconfiança, Sim. Perfeito. né? Que, assim, eu não Começa falava aí, desse né? jeito. É. Eu não me É. vestia dessa Sim. forma, né? Eu não Perfeito. pensava como eu penso hoje. Então, eu acredito que o primeiro ponto é de dentro para fora. Isso E mesmo. isso realmente leva tempo, leva construção e precisa de empenho, né? Muita gente quer empreender, mas não está disposto a pagar o preço, não está disposto a pagar um curso, não está disposto a estudar. E assim, é uma mudança. Parar de ser, né, Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é isso. Nós não podemos nos engessar nessa síndrome. E por outra partida, nós precisamos também de desenvolver essa confiança, eu com o meu time Sim. e eu com o meu cliente. Porque hoje eu estou na Mary Kay, amo, né, exercer essa cadeira, mas eu não sei o dia do amanhã. Então, se eu tenho essa confiança com o meu time, se eu tenho essa confiança com o meu cliente, aonde eu estiver, eles vão me seguir. É isso. E é um Perfeito. processo, é isso mesmo. As pessoas às vezes não quer encurtar o caminho. Mas se você não passar, não experimentar, né, não passar pela roda, fica... É como se você não tivesse a vivência, não tem aquela... Fica raso, né? A experiência traz, junto com o conhecimento, te potencializa. E, Carlinha, o que não pode faltar em um vídeo para gerar essa conexão, para gerar essa ponte com o que ela está trazendo, de tudo que a gente está conversando, com o vídeo? Não pode faltar verdade, né? Não pode faltar você expor como realmente você é. Não criar uma caricatura, alguma coisa assim, porque na rede social depois você não consegue manter. Então você tem que ser verdadeira. Verdadeira, transparecer isso. O vídeo precisa comunicar isso, porque a função do vídeo, ela é uma ferramenta. E junto com o marketing até, né? E a função é fazer conexão, criar conexão. Então, o interessante é você se conectar com as pessoas que vão ter o mesmo propósito que você. Então, Exato. é isso que vai criar conexão. E agora eu ia falar com você contar. mesmo, Maíra. Eu ia falar com você, fazer um gancho aí, sabe por quê? Porque o que a gente vê no mercado que já passou um pouco essa fase atual, mas que ainda tem quando você busca uma empresa, uma empresária jovem nessa área, né, de criação do marketing, posicionamento da pessoa no mercado e trazer essa verdade mesmo, que às vezes a gente quer mudar Sim. a pessoa, Sim. né? O jeito que ela veste, a cor da roupa, aí fala de paleta, aí a pessoa nunca usou blazer, tem que usar porque ela fala de negócio, ela não gosta de brincão, mas tem que pôr, ela não gosta de cabelo. Como que você lida com isso, com os seus clientes? Eu sei como ela lida, porque ela é minha social media, mas É um tema vamos lá. ótimo. Conta aí, Maíra. Eu acho assim, a Carlinha foi num ponto crucial, que é o da autenticidade, né? Sim. Hoje a gente vê até os donos o dono da Meta, né, falando sobre isso, que o que é mais importante numa rede social é você ser autêntico, né? Então, quando eu falo que eu mergulho nos meus clientes e tento entender o que eles são, a essência deles, é para entender isso, porque eu sempre pergunto, eu falo assim, mas qual que é o seu diferencial? Se você pudesse definir em uma palavra, né, você, o seu trabalho, o que você faz, qual seria? Por que você quer vender? Todo mundo tem um diferencial. Uma pessoa vai comprar de mim por causa de X motivo. A pessoa vai comprar da Carlinha por causa de um X motivo. Então, eu tenho uma conexão com essa pessoa. Sim. E isso das roupas, da paleta, enfim, tem um pouco a ver, sim, porque quando a gente representa uma marca, a gente quer que ela fique na cabeça da pessoa. Sim. Então, quanto mais a gente martela aquela marca de todas as maneiras possíveis, né, que a gente fala que são os pontos de contato com o cliente, são todos os pontos que a marca pode ter, né, Sim. encontrar com o cliente.
Então, a gente vai martelar na cabeça dele para ele se lembrar de nós. Seja com vídeo, que a gente tem uma parceria muito boa, Sim. seja com post, seja antigamente, hoje, revista, seja passando no shopping e você vendo algo. Então, a gente tem que estudar essa jornada dele, né? Uhum. Entender que cada cliente é diferente do outro, estudar essa jornada e ver aonde a gente se encaixa. É um né? refinamento até. Uhum. É porque mexe também com a autoestima, que nem ela sabe. Exatamente. E isso eu acho que tá muito interligado. Então é um começo e a gente tem que ir aprimorando, Uhum. mas sem ser caricato, né? Exato. Tem que ter coerência, Sim. né? O público que eu quero atingir, Sim. qual é esse público? Como eles me veem? Que imagem eu estou passando? Exatamente. Aí E, volta né? lá no começo, que é como que eu vou passar essa confiança, né? É o Então tema de hoje. tem a ver Exato. com isso. Eu penso. E entra no autoconhecimento, Sim. né? Porque Sim. assim, eu quero transmitir algo, mas eu também não posso perder a minha essência. Sim. Então, tipo, eu sou uma líder, eu represento uma multinacional, eu tenho um time para liderar, mas eu sou uma mulher de fé. Mas eu sou uma mulher, eu gosto de fazer algumas brincadeirinhas, assim, Sim. e tem hora que fala, nossa, a Pri brinca, a Pri tá séria. Então, essa é a minha essência, né? Então, eu acredito que a gente tem que ver o que encaixa ali também, porque Isso. tem gente, às vezes, alugando um carro, que não é nem dela, só pra postar uma foto num carro. Uhum. Tem gente se Uhum. enfiando em dívida, comprando roupa cara só pra postar nas redes sociais. Então, eu acredito que tudo vem de dentro, né? Quem eu sou, né? E assim, com quem que eu estou me comunicando, isso é verdadeiro, Sim. que cai, né, nessa essência da verdade. É um conjunto e é um processo. É uma construção e É é um uma processo. construção. A falar de confiança, de Sim. verdade, é algo muito sério. É. São duas palavras que não tem como. Esses dias a gente conversando aí, eu estava falando sobre autoridade. Autoridade você não compra. Sim. Você não faz um Não. curso, um método em De São jeito Paulo caríssimo. Chega em Ribeirão e daí 3 meses você quer mentorar, você quer ser a mentora top. Pode ser. Você pode iniciar um processo e reverenciar aquele curso daquele top que você foi, mas você não é a top das galáxias na mentoria. É muito estudo. Sim. E eu, para falar de autoridade, é muitos anos para você ser autoridade, Sim. caramba, né? E aí, Priscila, eu queria ter pego um gancho antes de você falar sobre essa questão de você ser assim ou não ser assim. Isso é algo também que eu falo um pouco ao contrário, mas assim, dentro dos exemplos que você deu, é claro, né? Um dentista, né? A gente quer ver o dente dele perfeito. Perfeito não, Sim. com saúde, Sim, né? exato. Com saúde. Eu vou falar de fisioterapia, mas eu brincava muito assim, nossa, mas você tá... Eu nunca tive, mas assim, eu já vi. Ah, estou com dor na coluna. Ah, fisioterapeuta pode ter dor na coluna? Ué, Tem. tem. É É ser humano, humano, né? É humano. né? Mas o que eu queria chegar em você é o seguinte, para chegar na Maíra, né? Eu tô com uma empresa, tal, eu vou vir para as redes, eu preciso, já senti a necessidade, precisa. Todos nós estamos construindo essa imagem, essa Marca, postura no mundo digital, que a gente fala no digital e em off, não. Uhum. Não, porque a gente para até de falar isso, porque já está. A gente já é lá. Então, a gente precisa estar lá. Então, a gente precisa de agência, a gente precisa do marketing estratégico, qual seja. Mas, para chegar nela, se você chegar cheia de mimimi com você mesma, no sentido do exercício que a gente fez com o vídeo, onde você, por exemplo, você se acha feia, você não se acha legal, você... Que nem a gente chegou aqui, eu recebi vários toques, como para host, porque a gente está criando algo. Sim. A gente tem confiança uma na outra. Se a gente não abre o coração e fala, oh, obrigada pelo toque, não adianta, é fake. Sim. Então, assim, não adianta eu chegar lá muito bonita, tal, ela cria lá o texto, o conteúdo, mas eu estou me sentindo tão feia, eu estou me sentindo péssima, eu nem vou assistir esse podcast que eu tô lá, nossa, como eu tô horrível, e não sei o quê, e milhões de coisas, isso acontece, é real, isso eu Muito. escuto A gente é muito todos os dias. autocrítica, né? E o que você, eu amo muito, honro muito, já falei até num podcast na pandemia, caiu comigo, sorteamos,
ler e falar de uma biografia. E eu caí com a Mary Kay. Eu li o livro inteiro, sou assim, apaixonada na história dela. Como que você faz essa pessoa? Porque quando a gente começa a maquiar, passar um batom, soltar o cabelo, ter alguém que fala, nossa, como você tá linda, esse batom ficou maravilhoso em você, você já vai trazendo esse bem-estar. E a mulher, quando ela realmente encontra esse bem-estar, que ela tá magra, que ela tá... Ela automaticamente chega lá no... Voa, né? Voa, chega lá na Maíra já toda com Sim. postura, chega num vídeo se achando poderosa, né? Empoderada, né? Empoderada. Por isso que eu falo assim, que o meu trabalho é missão. Porque eu tenho que fazer isso todos os dias comigo mesma, né? Sim. Porque é tudo parte de mim. Sim. E com as meninas que chegam até mim, com o meu time. Porque muitas delas não sabem empreender. Aí vem a vertente feminina, que é onde eu me encontrava. Eu conheci Mary Kay, eu tinha 20 anos, muito jovem, não sabia me cuidar. Não estava na minha melhor versão do corpo. Dona de casa, mãe, porque eu já era mãe, né? Fui mãe aos 17 anos, então eu já estava com uma menina tendo 20, a Júlia já tinha 3. E eu me encontrei naquilo. Falei, meu Deus, tô andando com aquela blusinha. Não... Quando eu conheci Mary Kay, eu falei, meu Deus, existe uma mulher ali dentro. Eu preciso disso. Então, hoje em dia, não é besteira usar um batom, usar uma base, ter esse momento de autocuidado. Assim como a gente tira um tempo para poder escovar os dentes, né? Passar shampoo e condicionador no cabelo, uma escova. Isso, hábito. Então, é importante. Só que não é cultural. A minha mãe não me ensinou a cuidar da pele. Eu ensinei ela, eu aprendi, depois eu ensinei ela. E uma mulher que ela se cuida, que ela se preza, eu falo que ninguém coloca essa mulher para baixo. O problema é que isso foi muito banalizado. Ah, eu trabalho com homem, então eu não vou me cuidar. Ah, eu já sou casada, então já casei, não precisa mesmo. E você, com você mesmo no espelho, quando você olha pro espelho e fala, caraca, olha como é que eu tô linda hoje. E uma mulher que se sente assim todos os dias, ela é mais feliz, ela é mais produtiva. Então essa é a minha missão quando chega até a mim, essas consultoras, porque elas têm autoestima baixa, às vezes por conta disso, de não se cuidar, ou até mesmo do que ela escutou do pai, da mãe, do que ela escuta dentro de casa, desse marido. E ela também não sabe empreender. Então, assim, é um processo. Eu preciso, primeiramente, falar, vamos começar a mudar a tua linguagem? Né? Vamos começar a se elogiar, vamos olhar os teus pontos positivos, vamos olhar no que você é boa e no que você não é. Você está disposta a aprender? Eu falo muito nessa palavra, estar disposta. O sucesso pede disposição. Para mim, a palavra que traduz sucesso é disposição. É isso que importa. Para você ver que no processo você entrega valor para quem está participando. E acho que nas telas não é diferente. Tanto para o marketing, para a gente que vai levar isso numa linguagem, né, visual, é entregar esse valor para quem está vendo. Entendeu? Então, é levar isso pro digital. É isso que faz, né? Aí vem você ser autêntico e você levar valor pro seu público. E eu vou falar de uma experiência. Depois eu puxo você, Má, para falar sobre isso. Eu só queria fazer um comentário. Pode falar, pode fazer. Só sobre esse assunto pra gente fechar. Que você falando da disposição, né? Eu acho que pra gente também, eu como agência de marketing e vocês como produtora, é muito um trabalho a 4 mãos, Sim. né? Somos nós, Sim. agência, né? E 2 mãos do nosso cliente. Isso mesmo. Porque se o cliente não fizer o que a gente está pedindo, não agir conforme, né, a gente combinou, conforme as estratégias, conforme foi tudo combinado e definido, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, a pessoa tem que estar disposta também a estar ali, né, no papel dela. Ela quer ter sucesso, né, no digital. Então, ela tem que estar disposta. Aprender, Mas né? A errar, fazer de novo. Mas aonde Exato. que eu ia falar, a hora que Só isso. você puxou também, Uhum. foi legal? Mas é assim, o tema de hoje, os pilares que a gente está aqui debatendo, que é sobre a confiança, sobre a verdade, sobre a imagem, esse pilar, a confiança é muito importante das duas, Sim. trazer pro cliente. Sim. Porque se ela não tiver um ambiente seguro ou confiante, ela não vai se conectar. Sim. É onde que eu vejo muito assim, contratou
um vídeo e não gostou, não sentiu bem, porque ela não se abriu. Mas para ela se abrir, vocês têm aí uma desafio. missão, É um um desafio, desafio de trazer, não de amizade, Não. de amiguinha, não, é de confiança que se constrói, que a gente falou lá no início, nas pequenas atitudes, de dizer com muita sutileza, olha, não fala assim, ó, senta, mexe o cabelo assim. O Rodrigo, que é homem, né? Sim. A gentileza de vir, ó, Selma, põe o computador, põe o microfone aqui, né? Ele acabou de brincar, não batem o microfone na mesa, o celular, pá. Então, essas dicas, assim, faladas desta forma, a gente leva como aprendizado para a gente, né? Então, esse também é o primeiro quesito que eu acho que a área de vocês traz, né? Eu falo aqui, falando das brincadeiras aqui, que foi o celular, tarará, mas a Camaíra também, já aconteceu com a Iris, né? De chegar perto e falar assim, ô Selma, sabe que eu não funciono muito bem com decoreba mesmo, não funciona. E você falou muito certo, eu não fico à vontade, mas, enfim, chegar, já sabe disso, então, ó, eu vou gravar você, vai repetir, Deus me livre, você, e vem, mas você confia, fala, tudo bem, ficou feio, né? Falei tudo errado. Não, ficou ótimo. Aí você confia. Sim, a gente como profissional, né, de vídeo, a gente tem que ficar atento a essas coisas, porque tudo comunica, né? E o vídeo, ele é uma ferramenta que comunica. Então, a gente tem que prezar para estar entregando o seu melhor, né? É papel nosso extrair isso, né? Então, senão fica assim... Senão não precisa do profissional. Então, o profissional precisa se atentar a isso e pegar e fazer da melhor forma. E falar educadamente, né? Ter o respeito, isso daí transparece na lente. Porque a pessoa precisa estar se sentindo à vontade. O espectador sente, né? Isso. Ela precisa estar se sentindo à vontade, ter confiança nela mesma. Porque vai voltar lá de novo. A gente é muito autocrítico, então a gente vai se ver, a gente vai achar defeito em tudo. Aí a gente nunca começa. Então, o importante é a gente começar e confiar em quem está fazendo, né? Deixar a pessoa tocar, porque vai estar num olho profissional, né? Não no nosso, que a gente também, às vezes, se condena e não é por aí, né? Não é. Precisa começar para ir melhorando, né? Primeiro a gente começa, teve aquela trem, né? Depois a gente melhora. Depois a gente melhora. Mas a Carla, eu queria falar um pouquinho dessa iniciativa nossa de começar o Pod Conectadas, de trazer mulheres especialistas no seu campo para falar. Podem estar seguras, vocês são especialistas nesse tema, né? É algo que eu senti em você, com todas que passaram por aqui, hoje nós estamos no 5º episódio, é assim, nossa, foi lindo, vocês foram ótimas, vocês falaram super bem, vocês estão de parabéns, né? Isso estimula, porque a gente não é especialista mesmo em lidar com microfone, com falar e tudo mais, né? É uma construção mesmo. Vocês têm que proporcionar um ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, incentivar, né? Ó, eu te entendo, mas vamos, faz assim, faz aquilo, né? Para poder realmente extrair o melhor. Acredita, né? Acredita que tá dando certo, tá ficando bonito, vai gostar do final. Deixa a insegurança de lado e só vai. Não fica pensando, o se bloqueia a gente para muita coisa. Então, vai. Deixa de fazer, né? Fica muito no... e assim, o propósito maior de um podcast, um propósito maior de reuniões, de rodas, não é só falar do nosso negócio. Não é só ficar querendo mostrar o que eu faço, como é minha empresa, mas é falar de um tema que muda vidas, que impacta pessoas que estão assistindo. Como que eu conecto? Trazendo a verdade aqui agora, porque quem está ouvindo vai falar, pô, que legal, elas estão falando de verdade, olha que legal. A gente ganha força, né? Exatamente. Esse nome do Conectadas, olha, nós juntas aqui conectadas, nós somos muito mais fortes. Porque né? o que a gente fala? Se não for por um propósito maior de humano, não tem sentido a gente estar treinando aqui para falar, para ficar bonito, para vender a empresa, não. A gente quer mesmo
conectar com pessoas. A gente tá na era da inteligência artificial, mas Exato. tem coisa mais gostosa do que isso? Você bater papo, conversar, entender, escutar, né, a sua Exatamente. história, a dela, né, a quantas histórias você não deve ter aí de transformações. Nossa, Essas lindo. coisas inspiram. E, assim, nós humanos aqui que vamos tocar isso para frente, né? Por mais que você tenha facilidades, né, facilitadores hoje, ainda depende, né, da ação humana, depende do olhar humano. Tem que ter um humano para programar uma máquina, né, Isso. gente? Sim, E porque senão quem agora, que vai, né? Maíra, traz aqui, ó. Vamos falar de exemplos para a gente depois caminhar aí, prático mesmo. Uma pessoa, ela tem uma loja, sei lá, ela tem um comércio. E ela fala assim, nossa, eu preciso entrar para o digital. Mas para entrar para o digital, gente, às vezes a pessoa faz um sonho que vai entrar lá e vai ser Suzana Vieira, não é isso. Você vai entrar para o digital porque sua empresa está lá dentro do Instagram, que é uma vitrine. Você vai entrar com uma vitrine vazia, sem cor, feia. Então, é uma roupagem. Como que você recebe e você acolhe e você inicia essa pessoa? E aí, como você apresentaria a Impulse, a Carlinha, para fazer um podcast, para gravar um vídeo? Como que você fala para ela, como que ela tira foto, como ela faz os stories? Porque hoje até isso, Aham. né? Sim. Ai, olha, não posta esses stories feios, fica saindo e tirando. Eu sou assim. Fica saindo e tirando, aprendi. Não, viu a melhor foto. Senão eu tiro tudo de tudo. Da hora que eu cheguei, que eu tô fazendo, que eu tô bebendo. Melhoramos, todo mundo, né? Vai melhorando. E como que a gente, depois chegar na Pri, falando sobre toda essa parte que ela faz, que ela resgata a mulher com altos cuidados, que é o fora, o dentro para fora, né? Uhum. Pode falar. Bom, quando uma loja chega, primeira coisa, eu quero saber o objetivo dela, né? O porquê, o que ela quer fazer nas redes sociais. Então, a gente tem que entender qual que é o estilo da loja, se para qual segmento que qual público. Então, a estratégia sempre vai ser diferente, né? E aí, a gente monta um plano de comunicação, né? Eu gosto de falar. Então, é um plano onde eu vou mergulhar ali na empresa, igual eu comentei no começo. Vou saber o que a empresa faz, o dono, né, da empresa, geralmente, né, que é quem eu converso, vai responder um formulário gigantesco para mim, e aí eu vou montar isso. Então, desde persona, né, enfim, um monte de coisa do plano. E vou sugerir ali para a pessoa, vou falar assim, olha, eu acho que você precisa de post, precisa de vídeo, e aí onde vídeo entra a Impulse, da Carlinha, que a gente faz junto. Sim. Então, os vídeos deles são ótimos, recomendo super. Eu acho que o olhar do Rodrigo, o olhar da Carlinha são muito bons. Eles têm um jeito, assim, de lidar ali com tudo, e a edição, enfim. Foi uma parceria que deu um Sim. match muito bom, né? Que a gente se conheceu no Conectadas, aliás. E a gente já tá fazendo vários negócios juntos. E aí a gente fecha esse negócio e começamos na execução. Então aí a gente vê, vamos fazer quantos posts por semana. Eu sempre também tento entender a situação que o cliente tá, né? De repente, o cliente, ele quer começar, mas ele não tem uma verba muito alta, né? E ele não pode pagar um tanto que eu acho que seria o que ele deveria. Então, eu sempre tento encaixar um jeito para que a pessoa comece. Que aí ela vai ver que vale a pena e depois ela vai continuar investindo mais. Sim. Vai vendo, vou fazer isso, vou fazer podcast, vou fazer, né? Vai investindo em mais coisas que vão dar resultado no final. Eu queria trazer para você nessa sequência, sabe por quê, Carla? Porque você viu como que a energia pesou, sabe em que palavra? Seriedade, profissionalismo. Então, aquilo que quando veio o podcast, onde todo mundo faz podcast, compra isso aqui e começa a fazer,
Não é isso. Não. Então, aí vem aqui, como que você também vai fazer? Porque a primeira coisa é, nossa, que caro, eu quero fazer 2 horas de podcast. Como que você faz? Não. Para produzir o vídeo, é parecido com o que ela está falando aqui. Porque a gente vai colocar uma história ali, então tem que fazer sentido, tem que conectar. Mas você tem que entender tudo. É esse briefing, igual a Maíra está falando. A gente tem que perguntar desde lá do começo, entender tudo para poder levar isso para a tela. Né? Porque senão não tem esse... Fica raso, né? Então você tem que... Não é só uma história... É uma verdade, né? Então, assim, é o que aconteceu. É narrar, é fazer uma narrativa e sem... assim, sendo imparcial, né? Mostrando o que realmente aconteceu ali para que, né, a pessoa apareça com a sua verdade. Então, é bem por aí. Aí, até quando eu comecei assim, aí, Rodrigo, você tem que perguntar, tem que falar, pergunta isso, pergunta aquilo, mínimos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Faz mesmo. Principalmente nessa construção aí. É que o mundo lá fora, ele prega tanto... que você tem que ser o melhor, que você tem que ser o perfeito, né? E aí eu sempre falo assim, antes feito do que perfeito, mas que nunca seja mal feito. Né? Então, às vezes você encontra alguém que não tá no digital. Ai, mas aí eu não sei falar. Ai, mas aí o post tem que ter uma grade de cores. Ai, mas tem que ter um segmento. Se você já fizer algo diferente do que está hoje, já vai ser uma grande evolução. Sim. E aí vale isso para tudo, né? Academia, empreender, né? Finanças, vale para tudo. Antes feito do que perfeito, mas que nunca seja mal feito. Muita gente atraindo conhecimento, obesidade e não colocando para fora, buscando uma perfeição que não existe. Sim. E o que esse mundão trouxe, que a gente está com vocês, que são especialistas nessas vertentes, nesses pilares, trouxe para a humanidade um autodesenvolvimento, um olhar para dentro. Nunca se falou tanto em Theta Healing, barra de Axis, constelação sistêmica, ferramentas, né, energéticas. Para quê? Para que a pessoa pare de julgar. Quando a gente está no primeiro degrau da evolução de um negócio, de uma evolução de consciência, a gente está ali olhando o que o outro está fazendo, comparando lá na agência de marketing, como a Priscila fala, como a Selma fala, e a Carla, e se comparando e concorrendo, e a gente está vivendo a primeira escadinha. Quando a gente entende, olha para o outro com esse olhar e fala, que lindo, vou assisti-las, e vai lá dar um coraçãozinho, que bacana, quero conectar não é para vender, conectar não é para você ser interesseira, conectar é para você conhecer, né, a pessoa, eu aprendi que quanto mais a gente aplaude, mais a gente é aplaudido. É isso aí mesmo. Aquela coisa que a gente conversou, né? Do dar e receber. Dar e receber. Né? Então... São princípios. Sim, princípio. E uma coisa que eu queria falar, uma cliente minha, a gente começou a fazer alguns vídeos, tal, né? E aí... gente, ela não é atriz, ela começou a fazer... Ninguém é ator, né? A gente começou com esses negócios de vídeos e todo mundo é amador, né? Sim. Então, ninguém é ator. E aí, ela fez alguns, aí teve uma pessoa que chegou e falou pra ela assim, nossa, seu vídeo não tá muito profissional, você não tá falando muito firme, você não tá falando muito bem, nossa, nananã. Aí ela veio e me falou, né? Aí eu falei assim, olha, você tem que lembrar que você não é atriz, você melhorou muito, você tá dando o seu melhor e você vai melhorar ainda mais. É o seu começo. Lembra de você, confia em você mesma. Aí depois ela falou assim, nossa, Má, é verdade. Ainda bem que você me lembrou, me deu esse puxão, porque... eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu tô fazendo e eu tô dando o meu melhor. Não pode. Então, isso aí eu falei assim, por que, né? As pessoas, em vez de falarem assim, olha, dá um toque, né? Pode dar um toque, faz assim do próximo, né? Mas não, põe pra baixo, né? Isso aí é uma das armadilhas do digital, né?
assim, e aí, que nem se eu tenho uma professora que falou, se você tem hate é porque seu conteúdo está fazendo alguma coisa, já está em movimento. Isso, E- movimento. né? E você tem que se atentar, a gente tem que se atentar a não se comparar com outra pessoa, a gente tem que se comparar com a gente mesmo e entender que a gente está num processo de evolução. Então, o primeiro vai ficar ruim, vai ficar horroroso. É. O primeiro não vai, você vai gostar, não. Mas só que não vai ter o segundo, nem o terceiro, nem o melhor se você não fizer o primeiro. Então tem que começar. Começa e depois vai indo, vai aprimorando. E não deixa a peteca cair, porque um falou isso ou aquilo. Tem que ter confiança. Obrigada agora. Vocês vão me dar licença, mas eu vou ler. Então Muito vai. bem. Eu vou ler uma frase curtinha que, olha como é, você falou a confiança e ela começa com a confiança. A confiança é um processo, ela não nasce pronta, né? Mas se fortalece na constância, na coerência, na coragem de ser quem somos, com imagem, conteúdo e ação alinhados, que é tudo que nós conversamos aqui nessa roda, Sim. né? E nós estamos caminhando para o encerramento. Quer falar alguma coisa para ajudar aí, para a gente encerrar esse bate-papo? Bom, queria agradecer só. Passou muito rápido esse tempo. Foi muito bom estar com vocês. Eu acho que essa conversa foi muito inspiradora e vocês são todas mulheres maravilhosas que eu tenho. Sou muito feliz de estar perto e conviver. Muito obrigada, Selminha, por tudo. Eu também, eu vou passar para vocês agradecerem, mas eu sou a primeira a agradecer. Nossa, eu chego todas as vezes assim, não é preocupada, como a Pri perguntou, não é nervosa, não é ansiosa, nem estava despedindo dos meus netos que estão indo viajar e treinando e alguma coisa para ter uma coluna. Mas assim, quando eu recebo, eu quero receber de vocês esse feedback. É para isso que a gente tem um grupo. Sim. Né? É para uma olhar para outra e falar, pô, você é bacana, hein? Sim. Nossa, a Priscila é top. Nossa, o Rodrigo é fantástico. Nossa, minha social media. É isso que a gente está construindo entre a gente, né? Obrigada, viu? Eu amo você também, você, Carlinha, você, Pri, bem-vinda. Chegou agora Eu tô e feliz de muito estar bem-vinda. aqui. Bom, eu acredito que para encerrar também passou rápido. Foi maravilhoso, foi leve. E o que nós não podemos esquecer, principalmente para quem está nos escutando, que nessa busca de autoconhecimento, de confiança, não esquecermos de Deus, né? Deus nos fez para ser feliz e feliz em abundância. Ele não erra em nada, é uma busca constante de querer agradar o outro. Nós precisamos de olhar para cima e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Né? Ele tem que ser o nosso maior sócio, a nossa maior busca aqui nessa terra. Então, essa é a mensagem que fica, né? Nós somos mulheres, nós somos foda mesmo. Deus não ia errar ao fazer a Carla, ao fazer a Maíra, a Selma, e muito menos eu, e muito menos você que está nos escutando. Então, é acreditar nele, porque o maior amor vem dele, a maior força vem dele, e aí em busca, né? Agarrar as oportunidades que ele nos manda para a gente fazer o melhor aqui nessa terra. Sim, eu também gostaria de agradecer muito a confiança de todas também pelo trabalho nosso aqui da Impulse. Agradecer de estar aqui com vocês, trocar essa experiência, né, esse conhecimento e dizer que, assim, empreender e ser empresário não tem como fugir de Deus, né? Não tem como você não... Tem que ter fé, né? Tem que ter fé, porque é assim, Muito. você põe o pé e Deus põe o chão. Tem que É acreditar assim. nas pessoas. Deus acredita nas pessoas. Todo dia. Então, assim, nessa jornada, não existe uma jornada sem fé, né? E vai acontecendo coisas maravilhosas. Mas só que a gente também tem que se colocar em movimento, né? Tem que ir. E volta assim, acho que o final volta no início, né? Confiar em si mesmo, confiar no que está acima da gente e confiar também em quem está do nosso lado, né? E seguir. Então, é isso. E vocês percebem como Roda de Mulheres sempre a gente fala de família, a gente fala de Deus, a gente é muito gostoso.
essas rodas femininas existem há milhões de séculos e séculos que se perdeu, e a gente está aqui, né? Esse século, trazendo essa conexão. E estamos tudo conectado mesmo e tem que ter ele, senão não tem sentido nem estar aqui, né? É verdade. Então, obrigada a vocês por compartilharem tantas vivências e obrigada para todo mundo que nos assiste. Nós vamos estar já tem pessoas, né, Carla, para participar da segunda temporada. Essa primeira eu tenho recebido bastante elogio, porque a gente tem trazido temas para que a gente fique cada vez mais espontâneo para inspiração. A gente precisa de gente que inspira as pessoas na confiança, que a gente não está aqui para vender conectadas, vender vídeo, vender agência ou vender a Mary Kay. Não, a gente está aqui para falar da gente. Eu não acredito na evolução de um negócio se não evoluir as pessoas que estão atrás dele. Isso mesmo. E então, a gente encerra esse episódio incrível, que foram 5. E quem quiser saber mais sobre o Conectadas, sobre a Impulse, sobre as meninas que passaram por aqui, em cada episódio foram 3 empresários, é só olhar aqui na descrição do vídeo. E no próximo episódio é só me procurar.